o Santos entrou na zona de rebaixamento. O Santos agora é o 17º colocado. Se o campeonato acabasse nesse instante, seriam rebaixados Santos, Grêmio, Bahia e Chapecoense. Então o jogo de amanhã é muito importante para Santos e para Grêmio. Mais ainda para o Santos, que não vence há quanto tempo já? Eu esqueci, viu, Abel? Acho que desde o século passado. Acho que não... O Santos não ganha muito tempo e precisa voltar a vencer e ir para o Grêmio. Vai ser um tremendo jogo amanhã na Vila Belmiro, graças a essa vitória maiúscula, repito, do Sport sobre o Corinthians. Exatamente, graças à vitória do Sport, obviamente, por culpa do próprio Santos, que está, como a gente dizia, 11 rodadas sem vencer. Agora, Sport 1, Corinthians 0, Fábio Luciano. O Corinthians não teve o William hoje, né? O William poupado, ficou de fora, nem viajou. E o Jô foi o substituto. Como você viu esse Corinthians? Por que essa derrota? Aliás, uma invencibilidade que já durava 10 partidas no Campeonato Brasileiro, acaba hoje do Corinthians do Silvinho. Então, Abel, o Corinthians mudou um pouco a sua forma de jogar, né? Então jogava com o GP de um lado, o William do outro, o Roger Guedes um pouco mais centralizado e Renato Augusto e Juliano criando no meio de campo. Com a ausência do William, o Silvinho optou em colocar o Jô. Então, trouxe o Roger Guedes novamente um pouco mais para o lado esquerdo, né? Deixou o Jô um pouco mais infiltrado ali no meio dos zagueiros e mantendo o GP pelo lado direito. O Jô tem um ritmo de jogo diferente, né? Então, assim, você perde a velocidade do William, também perde as movimentações do Roger Guedes, que vinha fazendo bem essa função de falso 9, então muda um pouco essa característica. Mas o que eu chamo a atenção, eu acho que independente das peças, porque o Jô também não foi muito acionado, eu acho que o meio de campo do Corinthians hoje não criou, então a gente espera muito do Renato Augusto, do Juliano, o GP criou algumas chances ali pela beirada, nas jogadas individuais, mas eu acho que a gente nem pode depositar toda a culpa, de repente, nessa mudança e a entrada do jogo. Eu acho que o Corinthians abaixou a intensidade. O primeiro tempo do Corinthians foi quase um primeiro tempo caminhando, né, trotando. E quando você enfrenta um adversário que precisa do resultado, que tem o apoio do seu torcedor, que tem a questão técnica um pouco inferior, até o Sport é um time inferior tecnicamente ao Corinthians, mas é um time que luta muito. Então o Corinthians abaixou a intensidade, cadenciou muito o jogo, deu chances para o Sport acreditar que era possível a vitória. Então eu acho que uma nova forma do Corinthians jogar, né? Uma nova formação sem o William, mas eu destaco a baixa intensidade. Eu acho que isso fez o Corinthians criar muito pouco no jogo de hoje e fez o Corinthians não ter forças aí para vencer o Sport, mesmo com todos os problemas que o Sport enfrenta. Vitória merecidíssima do Sport, né, Eugênio? Como que você viu o jogo? O Fábio estava lembrando até os lances do primeiro tempo. Praticamente só o Sport atacando, né? O Corinthians também atacou. Eu acho que não acho que tenha sido assim uma vitória massacrante do Sport sobre o Corinthians. Foi um jogo equilibrado, em que o Sport fez o gol, que o Corinthians não conseguiu fazer. Talvez tenha chegado com um pouco mais de frequência ao ataque, mas o Corinthians também chegou. Então eu acho que foi um jogo muito parelho. Um jogo em que a gente sabe que o Sport, desde o início do campeonato, vai marcar e aí ele começa a ganhar. 3 jogos, 3 vitórias. Quando ele consegue equilibrar essa questão aí do ataque, que era muito falho. Um Corinthians, sim, concordo com o Fábio Luciano, que foi diferente daquele que tem jogado quando atua no seu estádio. Não sei, a minha percepção também, acho que o gramado é um pouco diferente. Me pareceu o gramado um pouco mais alto. O gramado de Itaquera, ele dá muita velocidade à bola. E o Corinthians do Silvinho é um time que trabalha muito com troca de passes. A bola corre mais que os jogadores. Quando a bola corre menos, o jogo dá a impressão de estar mais lento mesmo. Porque o passe sai, a bola demora um pouco mais a chegar ao colega, e aí o adversário tem a possibilidade de se antecipar para tentar fazer o corte. Acho que não dá para a gente acreditar a saída do William, uma eventual queda de produção, porque, primeiro, o próprio William não tem jogado tudo isso. Ele foi substituído no intervalo no último jogo e não fez muita falta. O Corinthians voltou para o segundo tempo e jogou bem. E muitas vezes o Jô ainda tem atuado ali por dentro, com o Roger Guedes pela esquerda, nesse período já, depois da chegada dos outros jogadores, e o Corinthians tem funcionado. Hoje não funcionou, acho que tem os méritos do Sport, se defende muito bem, bloqueou muitos lados do campo, porque o Corinthians é forte com o Fagner e com o Gabriel Pereira pela direita.
com hoje o Roger Guedes aberto pela esquerda, com o Fábio Santos chegando eventualmente, ali não tinha espaço para entrar. E aí o jogo pelo meio ficou bloqueado, houve mais dificuldade. Mas é do jogo. O Corinthians vai perder, vai empatar, porque ele, embora tenha melhorado no campeonato, ele não é um time fantástico ainda, ele é um time em construção. É um time que está se adaptando, está vendo quais são as questões, é um time com média de idade alta, então, sequência de jogos, com deslocamento, com gramado um pouco mais fofo, isso tudo pesa em algum momento, tenta equilibrar ali, corre um pouco menos e tal, para aguentar mais tempo no jogo. Acho que na segunda etapa as mudanças feitas pelo Silvinho, deram um pouco mais de agressividade ao time. Em determinado momento do segundo tempo ficou um jogo muito aberto, lá e cá, mas ao mesmo tempo tiraram um pouco da proteção à defesa, porque ele tira o Cantilho para botar o Gustavo Mosquito. E não tem aquele homem essa diferença. E ali sai o gol. Eu ia te perguntar, desculpa te interromper, Eugênio. Aos 23 do segundo tempo, ele tira o Cantilho e o Jô, coloca o Adson e o Gustavo Mosquito, né? Você acha que foi no tempo certo ou deveria ter mexido de repente no intervalo? Demorou para trocar o Silvinho? Eu acho que assim, nem demorou, porque depois que ele faz a troca, ele sofre o gol. Talvez não devesse ter mexido no sistema de jogo. Ele sai de um 4-1-4-1, que é o que o Corinthians faz, né? O Cantilho, como o homem à frente da linha de zaga, uma linha de 4 e mais um centroavante, no caso o Jô hoje, ele sai para um 4-2-3-1. Só que esse 2 é com 2 volantes, que são Renato Augusto e Juliano. São jogadores já veteranos. E é difícil para eles fazerem o movimento de chegarem ao ataque e voltarem para ajudar na proteção à defesa. Então, consequentemente, a defesa fica mais exposta. Ele faz Renato Augusto e Juliano, abre o Adson pela esquerda, o Gustavo Mosquito pela direita e traz o Gabriel Pereira para jogar por dentro, atrás do Roger Guedes, que passa a ser o centroavante. Depois ele tira até o Gabriel Pereira, para mim, equivocadamente, para colocar o Luan. O Gabriel faz uma linda jogada, quase gol, e aí sai para entrar o Luan, que a gente sabe que o Luan não está entregando nada há muito tempo. Acho que ele não foi tão bem assim nas substituições. E a gente está vendo aí o gol do Paulinho Mocelin. Fábio Sormani, foi mal o Cássio ali no lance ou mais mérito do jogador do Sport? Acho que as duas coisas, Abel. O mérito do Mocelin, o Cássio poderia ter ido um pouquinho mais, com mais intensidade na bola, né? Com mais força com a mão, enfim. O gol sai e o ângulo também não era muito grande para o Mocelin. Um goleiro do nível do Cássio, Abel, ele tem que fazer defesas desse tipo. Essas bolas não é um frango, mas é uma bola defensável. É uma bola defensável, entendeu? É mais ou menos igual ao gol do Renato Augusto, né? Contra o Bragantino, só que ele tinha menos ângulo ainda e a bola foi no alto. Então ficou todo mundo tecendo lousa. Aí o Renato Augusto, ai, que golaço do Renato Augusto contra o Bragantino. E na época eu falei, o Cleiton falhou. Não foi frango, foi falha. Então agora para mim também, eu acho que é um pouco de mérito do Mocelin, mas também teve a contribuição do Cássio. A gente lembrou bem aí, Abel, dos 10 jogos do Corinthians, que ele perde essa invencibilidade, mas é bom lembrar que eram 5 vitórias e 5 empates. Não era uma invencibilidade assim tão chamativa, né? Nossa, 7 vitórias e 3 empates. Não era nada disso. Era um aproveitamento aí de 5 vitórias e 5 empates. E se a gente for levar agora em consideração as 7 últimas partidas do Corinthians, nós temos apenas 2 vitórias, 4 empates e 1 derrota. Isso coincide com a estreia desses jogadores. Então, esse assodamento da mídia, né? Especialmente da mídia corintiana, ou então da mídia que não é corintiana, mas que quer agradar o torcedor do Corinthians, aparecendo, novo time postulante ao título, porque tinha vencido o Bragantino, que quase perde, e o Bahia. Empatou com o Bragantino. E agora pega um outro time que estava na zona de rebaixamento e perde. E perde, entendeu? Então, são 2 vitórias, 4 empates e 1 derrota, e o Corinthians tem 2 jogos a mais do que o Bragantino, 2 jogos a mais do que o Atlético Paranaense, 2 jogos a mais do que o Internacional, 1 jogo a mais do que o Fluminense, que o Fluminense tem 33, o Inter tem 33, o Atlético tem 33, o Bragantino tem 35. Ou seja, cumprindo a tabela, o Corinthians pode despencar para 10º lugar. Então essa colocação do Corinthians de 5º lugar no campeonato, claro, ele pode manter, porque nada vai garantir que esses outros times vão ganhar também, óbvio, isso é claro.
Mas esse assodamento que eu fiz muita questão de chamar durante o BB Debate a respeito disso, entendeu? Gente, o time tinha feito 2 jogos, porque ele conseguiu buscar o empate contra o Bragantino, ele estava perdendo. Foi no bico do corvo, com as calças na mão ele empatou com o Bragantino e Bragança. Aí, claro, teve aquele sabor de vitória, porque perdia por 2-0. E em 5 minutos o Corinthians fez 2 gols. E empata o jogo, tá? Com o Bragantino desfalcado, convenhamos. Aí ele ganha do Bahia por 3-1. E esse resultado vem com a expulsão de um jogador do Bahia. O jogo até então estava difícil. E foi 1-1, que sai em função do pênalti, né? E o Corinthians faz o gol. Aí com o jogador a mais o jogo ficou ótimo no Corinthians. Fez 3-1. Então eu acho que aquilo que eu falei, legal, as contratações são ótimas, pode chegar entre os 4? Pode. Tem potencial para isso? Tem. O time é bacana no papel? Muito. Mas o técnico não é grande coisa. O entrosamento não existe até esse momento. Então temos que ir com calma e esperar o passar do campeonato. E como eu disse, esse time não é para agora. Pode pegar o Libertadores? Claro que pode. Pode dar um G9. Óbvio que sim. Mas que é frustrante essa derrota do Corinthians, eu não tenho a menor dúvida disso.